Nós temos o prazer hoje de receber o economista Gustavo Neves, para a gente falar um pouco a respeito disso aí, que claro, muito nos interessa, sinal aí de um novo tempo talvez para o Brasil como um todo e com algumas particularidades para nossa região aqui, a RM Vale, tá? Que é a venda das refinarias da Petrobras e por que a Revap não está inclusa. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo à nossa bancada aqui do Abre Aspas. Então, como eu falei, isso daí é um ponto de extrema relevância para a nossa economia e com um viés também, no caso especificamente da Revap, para a nossa RM Vale aqui, né? Como é que você vê esse novo contexto aí? Então, o governo Bolsonaro ele tem uma linha muito pró-empresa, pró-liberdade, né? Então, os acionistas da Petrobras, por mais que o governo seja um acionista majoritário, eles cobram por mais eficiência. E a Revap, nesse atual momento, é uma empresa eficiente, né? A Revap, aqui no Vale do Paraíba, ela é responsável pelo abastecimento de até 80% de toda a infraestrutura e diesel do mercado de aviação e 100% do aeroporto de Guarulhos. Tem uma saída para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para o Porto de Santos. Porto de São Sebastião. Então, estrategicamente, é uma empresa que é lucrativa, por esse motivo ela ficou de fora nesse atual momento. O que está acontecendo nessa situação agora das vendas das refinarias? O governo está fazendo o seguinte, está fazendo um desinvestimento na empresa, na Petrobras, com o objetivo de fazer o quê? De ter maior capacidade produtiva e ser mais eficiente, desalavancar a empresa, que a empresa hoje, as refinarias, né, algumas são até alvos, né, de processo da Lava Jato e tudo mais. Os investidores, eles querem uma atitude do governo federal com relação a isso, até porque há muita, vamos dizer assim, ingerência política, né, muita troca de cargos e tudo mais dentro da Petrobras. Os investidores, eles cobram uma empresa mais eficiente, que seja menos ligada à política, né? E por conta desse motivo, há esse movimento do governo de vender as refinarias para que elas sejam empresas mais eficientes, né, mais lucrativas e menos endividadas. Nesse caso, especificamente, claro que o mercado financeiro acaba otimista nesse sentido. Exatamente. Então, nesse momento, como o mercado está reagindo, porque no Brasil existe uma certa lentidão em as coisas acontecerem, e vide o nosso quadro político, que talvez não favoreça muito essa clareza na comunicação. Especificamente com relação ao mercado financeiro, isso daí impactaria de que forma? De uma forma muito benéfica, muito rápida, mais devagar? Como é que seria? Então, o que os acionistas hoje cobram é uma empresa cada vez mais competitiva com relação ao mercado internacional. Hoje a Petrobras ela tem umas vantagens competitivas. Quais são as vantagens competitivas da Petrobras? Ela está numa região onde ela não tem concorrência direta, está longe dos grandes mercados do petróleo hoje. Os principais concorrentes, que seriam no caso a Venezuela, elas não têm mais capacidade de infraestrutura. Então ela tem saída para o Oceano Atlântico também. O mercado financeiro olha essa situação de desinvestimento da Petrobras como se fosse uma capacitação da empresa e até aperfeiçoamento de governança e tudo mais, para ela ser mais eficiente. E agora o que a gente está observando? Uma trajetória de juros cada vez decrescente, então as pessoas elas vão começar a perseguir cada vez mais rentabilidades superiores às oferecidas na renda fixa e particularmente elas vão preferir a rentabilidade do mercado de renda variável, que seriam as ações. Né? Então, nessa trajetória de juros em queda, as pessoas vão buscar produtos que têm uma rentabilidade superior à da poupança, de renda fixa, que, poxa, hoje em dia a poupança está rendendo 70% do CDI, então é muito baixo, fica muito próximo da inflação, então as pessoas estão buscando produtos cada vez melhores, e nesse caso, onde entra a Petrobras, é o mercado acionário. Né? A gente vê com uma expectativa muito boa, o mercado de renda variável, o Ibovespa bateu agora os 100 mil pontos, né? As empresas estão cada vez mais se capacitando, você tem um ambiente jurídico cada vez melhor, e isso não é uma coisa que está acontecendo agora, isso já vem desde o governo Temer, e está sendo mudado e aperfeiçoado agora no governo Bolsonaro. Não é assim, eu não estou fazendo uma propaganda do governo, né? Não, entendo. Não, você está mostrando uma característica
que já foi, inclusive, colocada na eleição. Quer dizer, Exato. o Paulo Guedes é uma pessoa de mercado. Quer Exato. dizer, pessoa que ficou rica no mercado, né? Exato. Transacionando no mercado. Então era sabido que haveria essa liberalização da economia. E o fato concreto é que a Petrobras, nos anos passados, foi saqueada, quer dizer, houve realmente uma corrupção desenfreada lá dentro, por conta de coisas que você falou mesmo, de indicações políticas, uso da máquina a favor das pessoas, né, ou dos partidos e não do Estado. E Paulínia também está fora. Isso. Então, a gente tem agora, nesse primeiro momento, 8 refinarias, né? Então, a gente está num processo de aceitação das propostas, mas não vinculante. Então, são propostas não formais. Mas o governo está esperando que agora, até o final do ano, ele consiga vender até pelo menos uma refinaria. Né, consiga vender. Os compradores das refinarias não vão poder acumular refinarias até para poder não criar um monopólio no setor. Monopólio fica só com ela, né? Exatamente. Os outros não podem fazer monopólio. Nos governos passados a gente teve um movimento dos governos interferirem no preço do combustível, até porque ele é muito sensível na inflação, né? Então, se você mexe um pouco no preço, se há uma variação no preço do combustível, obviamente que vai mexer também no valor dos itens da cesta básica, porque hoje a gente tem aqui no Brasil, vamos dizer assim, o meio de transporte de você fazer o meio de transporte de produtos é somente via terrestre, né? Então, se você aumenta o preço do combustível, você obviamente vai aumentar o preço das transportadoras, do preço do valor do salário do motorista, etc. e tal. E você tem acompanhado essa ideia do Bolsonaro de querer, ou do Paulo Guedes, de querer interferir mais no mercado de gás para tentar diminuir o preço do gás do Brasil, que é 3 vezes mais caro que nos Estados Unidos, por exemplo? Inclusive, ele está indicando também essa possibilidade de querer que o gás seja usado como combustível nos caminhões, né? Isso, então, assim, o mercado financeiro está dando crédito para o Bolsonaro, acontece esses ruídos, né? Mas a gente está sempre focado mais na economia. Tem um gestor famoso que ele fala assim que quem gere mesmo realmente o Brasil é a economia, não a política, porque se a economia vai mal, eles conseguem um jeito de tirar o político. Exatamente. Isso é fato, né? Exatamente. Então, até esse momento, a carta branca que eles estão dando é para o Paulo Guedes, não é nem para o Bolsonaro. A partir do momento que o Paulo Guedes fala assim, vou pegar meu chapéu e vou embora, o mercado financeiro vai reagir da mesma maneira, né? Se o Paulo Guedes falar não tem mais condições com o Bolsonaro, nós do mercado financeiro já vamos entender que a situação ali está grave. Até o momento ele tem dado carta branca para o Paulo Guedes. Exatamente. Vamos ver se ele mantém a boca fechada para não falar bobagem e o Paulo Guedes não ficar muito bravo. Não tem a menor dúvida. E para a gente finalizar aqui, Gustavo, além, claro, de toda essa repercussão que tem no mercado interno e isso daí propicia muito a imagem, ou não propicia, como vocês veem isso daí, externamente, porque a Petrobras tem uma imagem internacional muito forte. E a economia brasileira ainda tem características bem, para dizer o mínimo, antigas lá fora. Como é que isso repercute também no mercado internacional? Haverá benefícios? Como é que vai ser? Os investidores estrangeiros olham muito para a Petrobras, que é uma das empresas que são maiores, né, que está listada na Bolsa de Valores. Você tem ali o governo federal, que ele é um sócio majoritário, mas temos nós que somos os minoritários, então a gente está cobrando sempre por transparência. E você tem uma equipe, uma direção, né, uma gestão ali cada vez mais transparente, ele facilita a entrada de capital estrangeiro no Brasil, né, porque a gente está olhando, tem os fundos de pensão lá fora, dos professores, dos médicos e tudo mais, e eles são obrigados por constituição dos próprios fundos a entrar em países que são seguros juridicamente, até porque eles não podem entrar em um país arriscado. Então lá fora, eles olham muito para a equipe que é gestora, da mesma maneira que a gente vai, na hora que vai oferecer algum produto para o cliente, vai mostrar um produto para o cliente, a gente, por exemplo, vai apresentar um fundo de investimento, a gente fala sobre os gestores do fundo. O gestor do fundo é assim, sabe? O histórico dele. Da mesma maneira, são os investidores estrangeiros quando estão olhando para a Petrobras. Eles têm olhado para a equipe de gestão e estão vendo ali que eles estão querendo cada vez mais deixar transparente as negociações, regular menos o preço do combustível, fazer com que haja menos ingerência política.
E eles estão vendo isso com bons olhos. Então, hoje já me disseram que está havendo uma leva de investimentos estrangeiros para a Petrobras, né? Isso é muito bacana assim, para o país. Não tenho a menor dúvida, eu acho que é imprescindível para o Brasil. Bom, o senhor quer completar mais alguma coisa? Não, doutor? estou satisfeitíssimo com a conversa. Ótimo, e vamos aqui agradecer também a Gustavo Neves, esse economista aí, que veio aí nos dar uma luz a respeito disso tudo, que, repito, nos interessa particularmente, dada a potência, principalmente, da RM Vale. Gustavo, eu agradeço demais a sua participação, sabendo que nós teremos outras vezes discutindo outros assuntos aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Muito obrigado. Eu quero ressaltar aqui também a presença e agradecer também a presença aqui no nosso estúdio de Renata Vanzelli, da Solução Textual Assessoria, que veio assessorando aqui o nosso querido Gustavo Neves.